Eu li O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e a minha opinião para esse livro foi que o livro ele foi escrito por volta de 1800 e alguma coisa. É uma época que tá muito impregnado o racismo. Então, se atualmente as pessoas no Brasil elas são muito racistas, isso tem origem histórica, principalmente da época da colonização, porque vocês sabem que os europeus trouxeram os africanos como escravos aqui para o Brasil para trabalharem, para enriquecerem com a mão de obra escrava, né? Isso é uma vergonha para o nosso país, infelizmente isso aconteceu, né? Foram 350 anos de escravidão no Brasil e o livro O Cortiço fala muito sobre o racismo, né? Conta a história de João Romão, um português. Ele queria ser rico a todo custo. Então ele comprou um lote lá no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, e fez vários cortiços. Ao total foram uns 95 cortiços que ele fez inicialmente. E com isso ele fez esse cortiço com a ajuda da Bertoleza, que era amante dele. Bertoleza era uma escrava, né? Uma mulher negra, e o patrão dela era cego, então ele tava já bem... Ela fugiu desse patrão dela cego, ele morreu e ele tinha filhos. Só que eles não... Ela fugiu dele pra morar com esse João Romão, que é esse português. E, gente, esse velho, né, que era dono dela, ele havia deixado filhos. Então, os filhos dele procuraram por ela, mas ela fugiu, ficou com ele, com o João Romão, amante dela. E o João Romão, ele enganou ela. Ele falou pra ela que ele tinha comprado a carta de euforia dela, fez uma carta falsa, escreveu que tinha libertado ela, mostrou pra ela, e ela, inocente, né, não tinha estudo, inocente, acreditou no que ele falou pra ela. Na realidade, ela não estava liberta. Ele não tinha comprado coisa nenhuma, era só enganação dele. E ele ficava falando pra ela que era pra ela ajudar ele no cortiço, que ele ia ficar rico e ele ia crescer junto com ela. Tá, a mulher trabalhava, acordava cedinho pra ajudar ele, fazia peixe, fazia tudo, ajudou ele de madrugada. Ele roubava pedra, né, pra a obra do cortiço. Ela ia junto com ele, ajudava ele. Gente, enfim, a mulher, ela trabalhava muito pra ajudar esse cara, esse João Romão. E lá no cortiço moravam muitas pessoas, né, que alguns eram portugueses que foram morar no cortiço, e outros, a maioria, eram lavadeiras que moravam lá. E também o vizinho do cortiço era um Miranda. Miranda era um velho rico que ele implicava com João Romão no início, porque ele ficava com inveja dele crescer, dele ser desenrolado. Ele tinha inveja dele. E o Miranda, quando ele chegou lá, ele queria um quintal maior pra ele. O quintal dele era pequeno, ele queria um maior e queria comprar um pedaço do lote de João Romão. Só que João Romão, ele queria também comprar o quintal do Miranda para fazer mais cortiços. Então eles meio que tiveram um atrito por isso. E por que o Miranda, que ele era bem situação, ele tinha dinheiro, ele foi para um bairro, na época, considerado um bairro de pobre, né? É porque a mulher do Miranda, ela era muito safada. Ela ficava dando em cima dos funcionários do Miranda. Ela traía ele com muitas pessoas. Então, pra fazer com que ela parasse de trair com esses caras, né, eles se mudaram de lá.
ele foi pra lá, pra esse bairro. E o Miranda, ele só não se separou da mulher dele, né? Porque na época seria um grande escândalo ele se separar. E também porque ela ajudou ele a construir a loja que eles têm, eles têm uma loja de tecido. Então ela ajudou ele a construir essa loja de tecido e ele não fez isso por esse motivo, porque ele não queria escândalo e ela ajudou. O Miranda, né? Ele com a mulher dele. Então a mulher dele, né, Estela, ela traía ele muito. Então eles foram pro bairro do Botafogo, eram vizinhos do João Romão. E eles não se davam inicialmente porque o Miranda tinha inveja dele, do João Romão. Ele tinha condição boa, ele tinha uma loja de tecidos e eles tinham uma filha. A filha deles era bem fraca, anêmica, muito sensível. Ela era muito fraca, a filha deles, essa filha. E lá no Cortiço morava a Rita Baiana, morava a bruxa, que era uma mulher que ela era muito brava, feia, como diz o livro. Não é eu que estou falando, é o livro que diz que ela era feia. E moravam muitas pessoas ali, né? 95 cortiços. A Rita Baiana tinha um namorado capoeirista. E tinha um rapaz lá, um português, que se interessou por ela. Ele era casado, tinha uma filha e ele se interessou pela Rita Baiana. Só que ela tinha namorado e ele meio que queria roubar ela do namorado dela. E foi maior confusão, tudo isso. Ele não tava mais gostando da esposa. E, gente, o relacionamento deles foi uma crítica. Por quê? Porque ele era português, veio pro Brasil e já tava como se fosse um brasileiro. É uma crítica aos brasileiros que a Aloysio de Azevedo faz. Que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro é mentiroso, que o brasileiro ele é folgado, não gosta de trabalhar. Então foi uma crítica, porque meio que esse homem, né, português, em que tava gostando da Rita Baiana. Então o nome desse português que gostava da Rita Baiana é Jerônimo. E ele é uma crítica. Antes, né, ele era trabalhador, acordava cedo, era um homem com moral, respeitava a esposa. E aí depois de estar no cortiço, o ambiente estava mudando ele estava passando a se comportar como um brasileiro, né, uma crítica, como eu falei, para os brasileiros. A Aloysio de Azevedo faz, e o brasileiro é preguiçoso, então ele começou a ser preguiçoso, a não querer trabalhar, a ficar dando desculpas para não ir trabalhar, a querer roubar a mulher do outro, né, do capoeirista, e não estava mais gostando da mulher dele, então ele já queria ficar bebendo muito. Chegou um ponto que ele ficou, que os dois, o namorado da Rita Baiana, chegou um ponto que o namorado da Rita Baiana, o Firmo, ele ficou com ciúme dela por causa do Jerônimo. Então eles tinham feito uma festa lá no cortiço, estavam brigando, estavam bebendo, ouvindo pagode, ouvindo samba. Na verdade era samba, não era pagode. Ouvindo samba e estavam bebendo. E aí o Firmo ficou com ciúme do Jerônimo, partiu pra cima dele, eles brigaram e se bateram lá. Acabou que o Firmo, ele acabou se mudando de cortiço, abriu um novo cortiço lá no bairro, que era uma Cabeça de Gato, o nome do cortiço, e eles não se davam com o cortiço do São Romão, né? Então o Firmo foi para esse cortiço, Cabeça de Gato, e ficou morando lá. Então o Firmo, galera, ele se muda pro cortiço Cabeça de Gato. E lá ele fica escondido, se torna lá uma boa referência, né? Um chefe lá para os moradores. E eles brigaram feio por causa da Rita Baiana. E o Jerônimo já não estava mais
gostando da esposa dele, já tava achando ela sem graça, no livro mesmo ele fala que sentiu o cheiro de azedo nela. Em um determinado momento ele tava com uma gripe que não tava muito fraco, e a mulher dele perguntou se ele queria algum remédio, ele falou que não. E aí a Rita Baiana foi lá e perguntou se ele queria alguma coisa, ele falou que só dela aparecer lá ele já tava se sentindo melhor. E aí ela falou, então toma um café com 2 copos de cachaça que você vai ficar bom na hora. E ele fez isso, realmente ele melhorou. Enfim, voltando pra história da briga, né? Ele brigou, então, firma, o namorado da Rita Baiana, foi morar lá no Cabeça de Gato. Ele ficou muito ruim, o Jerônimo, porque ele se machucou nessa briga deles dois por causa dela. Então ele foi parar no hospital. Nisso ele melhorou, né, se recuperou. Ele armou uma emboscada pro Firmo, que bateu nele muito, deu muita paulada, cortou ele com canivete e ele morreu. Então ele assassinou o Firmo, o Jerônimo, que antes tinha ética, antes era respeitoso, antes respeitava a esposa, trabalhador, agora já é um assassino. E ele vai, depois dele matar o Firmo, que eu achei um pouco pesado, né? Ele vai pra casa da Rita Baiana e fala pra ela que ele quer ficar com ela, que ele já deixou a esposa pra ficar com ela. E ela fala, nossa, mas que é isso na sua mão? Aí ele fala, é o canivete do Firmo. E ele, nossa, você matou ele? Ele falou, matou. E mesmo assim, ela continuou com o cara, depois dele ter assassinado o outro, depois... Enfim, gente, foi bem pesado essa parte da história que aconteceu, né? Uma crítica também à sociedade da época, porque na cabeça deles, das pessoas, maioria, né, da época, o ambiente ele influenciava muito a pessoa, fala muito sobre o racismo, né, que os negros eram inferiores aos brancos e que o brasileiro era preguiçoso. Então ele meio que se transformou num brasileiro na época, né? Ele se transforma num brasileiro, acabando sendo marginalizado, acabando sendo um assassino, acabando sendo um criminoso, acabando deixando a mulher pra ficar com outra. Enfim, gente, ele já tava... Então eles fugiram, eles começaram a morar em outro lugar. E ele já bebia todos os dias, ele já não tava mais dando a pensão pra filha dele, já não queria trabalhar. Enfim, tinha se tornado um completo vagabundo, o Jerônimo. A outra parte da história, né, tem uma pessoa lá também que morava no Cortiço, é Pombinha, o nome dela. Ela era uma virgem lá, ela era a santinha do Cortiço. E em determinado dia ela sai com Jerônimo, uma francesa que era da vida, né? Ela era prostituta de luxo, então elas saem juntas e elas ficam, né? Isso, Pombinha era virgem e era bem comportada. Gente, no final da história, a Pombinha também vira uma prostituta, né? Ela ganha bastante dinheiro através da prostituição. E a filha de mais uma pessoa, a filha dessa portuguesa, ex-mulher de Jerônimo, ela também virou amiga da Pombinha e de Leone, e a Pombinha também ajudava às vezes a menina, a mãe, né, a portuguesa, e queria também que quando ela ficasse maior, ela virasse prostituta. Resumindo, gente, um mau babado, né? E é fofoca, barraco atrás de barraco, livro, crítica atrás de crítica, racismo, preconceito e muitos camadas. No Cortiço, ninguém sabia ler nem escrever, né? Só uma pessoa que sabia escrever, que ajudava as outras a ler alguma coisa quando precisava ler, a dar alguma informação porque sabia ler e escrever. No início da resenha, eu falei que o João Romão, que era o dono do Cortiço, ele tinha uma amante, né, a Bertoleza, ajudava muito ele. E daí ele já vai ficando com mais dinheiro, né? Já tá mais rico, né? O Miranda, o vizinho dele, ele conseguiu
ser coronel, ele fez alguma coisa com o governo e conseguiu ter o título de coronel, né? Ele com a mulher dele, Estela, eles tinham um relacionamento, um casamento totalmente de fachada. Porque eu falei pra vocês que ela traía ele muito com os trabalhadores dele. E eles não dormiam juntos, eles dormiam em quartos separados. Ele tinha 2 hóspedes na casa dele no livro. O Henrique, um menino de 15 anos que estava estudando para ser médico, e o Botelho, um velho que já estava bem idoso e que ficava lá com eles, né? Então, o Miranda falava muito mal da mulher dele pro Botelho, pro velho, e o velho, ele ficava, nossa, apoiava o que ele falava. E a mulher dele, Estela, também fazia a mesma coisa, falava do marido pro velho Botelho, e ele também falava, ah, nossa, imagina, entendeu? Ele ficava consolando os dois. E, gente, o velho Botelho saiu um determinado dia na rua e ele avistou a mulher do Miranda, a Estela, com o Henrique, de apenas 15 anos, uma mulher de mais de 30 anos, já tava com um de 15 anos, totalmente um escândalo, né? Completamente um escândalo. Um menino que era bonzinho, era certinho, e já tá lá com a mulher de mais de 30. E aí acontece o quê? Que o velho fala pra ele, nossa, não, o menino primeiro, o Henrique fala pra ele, ah, mas não fala pro Miranda, por favor. Ele, não, pode deixar, eu não vou falar. Você tá certíssimo de ficar com mulheres mais velhas e casadas. Não fique com as mais novas, não fique com as meninas da sua idade. E nem com prostitutas, falou isso, né, pra ele. Aí o menino, e ele começou a alisar a mão do menino, e o menino já ficou meio com nojo do velho. E aí saiu de perto dele, e enfim, gente, o babado que é pra ver como é a podridão da elite, né? Eles eram ricos, tinham um relacionamento de fachada, aparentemente eles eram um casal bonito, um casal exemplo, só que não. Era tudo mentira, tudo pra mostrar que eles eram certos e não. Era tudo pra não ter escândalo e eles continuarem no lugar de poder deles, né? A crítica à sociedade da época. Então, gente, aconteceu tudo isso. Fiquei assim chocada com muita coisa que aconteceu nessa história louca. O João Romão já tava com mais dinheiro, ele conseguiu. Gente, no início, né, que ele construiu o cortiço, ele comia o resto de comida, ele comia o pior do pior, ele se vestia totalmente mal. Tudo para guardar dinheiro e tudo para melhorar o cortiço, criar mais cortiço e ficar rico. O intuito dele era ser rico, como vocês já sabem. E, gente, quando ele já tava com mais dinheiro, ele já tava usando roupa boa, ele já tava saindo para restaurante chique, ele já tava fazendo parceria com os ingleses, ela tava começando a estudar francês, ele já tava metido, já tava... E aí o Miranda já tava gostando mais dele nessa época, já tava respeitando mais ele quando ele já tava de nariz em pé, né? E ele já tava não ligando tanto pra Bertoleza, amante dele, né? Que no início ele falava que ele ia crescer com ela, que ele ia ajudar ela. O velho Botelho fez uma proposta pra ele. Foi lá com ele, conversou e falou, ah, por que você não casa com a filha do Miranda? Ela já não tá tão fraca, tão anêmica. Ela já tem, acho que na época tinha uns 17 anos já. No início ela tinha 13, mas
Depois passou o tempo, talvez ela já fosse quase maior. E aí ela já tá até bonita, já tá até criando um corpo, já tem quadril. E aí ele falou, a família dela tem dinheiro, eles vão dar um dinheiro e tal pro casamento. E ele falou que tinha Bertolés, amante dele, que ela tava atrapalhando, que ele tinha que fazer alguma coisa pra tirar ela do caminho dele, né? Que ela era uma pedra de tropeço pra ele, gente. Eu fiquei chocada com tudo, né? Tudo que aconteceu. E tá, ele deitava na cama com ela e ele ficava falando que ela tava fedendo a peixe, sendo que ela acordava cedinho pra ajudar ele, né? E aí ele ficava reclamando dela, falando que ela tava fedendo e queria procurar uma forma de sair, de fazer ela sair de lá. E o que ele tinha planejado? De fazer uma quitanda pra ela trabalhar. Aí ela descobriu, ela falou, não, mas eu já faço isso sempre. Aí agora começa uma quitanda de novo. E ela ficou super com raiva dele, gritou com ele. E acabou o que ele falou? Ele planejou com o velho Botelho de devolver ela pro patrão. Ela falou que ele tinha que dar dinheiro pra ela se restabelecer, pelo menos bastante dinheiro pra ela. E ele disse que não ia dar nada. E ele falou com o Botelho que era pra ele procurar o filho do dono dela pra devolver ela, que ela tinha fugido, pra devolver ela. Pois o Botelho foi, procurou o cara e ele disse que ofereceu 20 mil réis pra ele. 20 mil réis pro Botelho se ele achasse pra devolver ela pra ele. Gente, eu fiquei passada. Ele quis dar dinheiro pro Botelho pra procurar o dono dela, pra ela voltar, né, pra escravidão. E não quis dar o dinheiro pra ela viver a vida dela. Eu fiquei assim revoltada, olha, com esse cara, com esse João Romão. Que cara safado, que cara sem escrúpulos. Sinceramente, me deu tanta raiva desse cara, tanta raiva. Eu fiquei indignada, gente, indignada pelo que aconteceu, pelo que ele fez. Desde o início ele ficava falando coisas pra ela. Ai, gente, me deu muita raiva desse cara. Se você já leu esse livro, eu acho que você vai me entender, você vai também, e se você ainda não leu, pretende, eu acho que você vai sentir a mesma raiva e indignação que eu senti. E daí, ela descobre, ela ouve, né, e quando o cara vai chegar lá pra pegar ela, pra levar ela pra escravidão, ela tava tratando do peixe na pia, ela vê que o cara vai levar ela de volta pra escravidão. Ela pega a faca que ela tá tratando o peixe, enfia na barriga dela e ela morre. E aí a história é essa, gente, pesada, né? Ele deixou ela, usou ela, né? Usou muito ela, o trabalho dela pra também enriquecer, mudou completamente. É um livro racista, é um livro da sociedade antigamente. E, gente, é um livro assim, críticas em cima de críticas. Dá muita indignação por muitas coisas que aconteceram ali no livro, ali na história, de críticas ao Brasil, críticas às pessoas do Brasil. E naquela época tinha muito racismo tipo, o ambiente importa, né? Muito na época que foi escrito esse livro, tinha um racismo de que o negro era inferior ao branco, o cérebro do branco e do negro eram diferentes, falavam muito que eles eram burros, né? Eu tô lendo um livro aqui da história do Brasil, então falavam muito que eles eram burros, os negros, os indígenas, mas e a educação? Eles não investiam em escolas para as pessoas. Quando a princesa Isabel, ela aboliu a escravidão em 13 de maio de
1888, ela apenas aboliu a escravidão. Ela não ofereceu educação, não ofereceu moradia, não ofereceu qualidade de vida, nada. Então eles eram libertos. Mas pra onde que eles iam, gente? Acho que foi por aí que criou as favelas, né? Então é uma crítica, né? Eu assim, fiquei aborrecida com a história, com o que aconteceu com a Bertoleza e a crítica ao Brasil em si, mas eu sei que a época de antigamente era muito assim, eles falavam muito brasileiro, mas cadê as oportunidades? Cadê a educação? Cadê isso? Cadê aquilo? Né? Então, é isso, a resenha, a crítica. E a nota que eu dei pra esse livro foi 2,5. Eu gostei em si do livro, tá? Mas é muito isso, né? A época que foi escrito o livro, existia muito isso, do racismo, do preconceito, de usarem o negro, criticarem muito o Brasil, a sociedade. Faz tu refletir muito sobre muita coisa, né? A desigualdade social. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha do vídeo. E se inscreve aqui no canal para você estar me ajudando a conquistar mais inscritos, para eu trazer mais conteúdo aqui de qualidade e cada vez mais evoluir aqui nos vídeos e melhorar junto com vocês, tá bom?